Opa, boa noite. Estamos dando mais uma vez início à live, né? Só esperar todo mundo começar a entrar e também o pastor, né? Pastor Eli, hoje o nosso convidado dessa live. Assim que ele entrar, eu já convido. Vamos lá. Vinícius está na área. Boa noite, Vini. Pastor entrou. Vamos lá. Pronto, pastor. Estamos online. Boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo bem, pastor? E você? Bem, graças a Deus. Estamos aí na graça. Estamos bem. Amém. Graças a Deus, né? Eu tô vendo que algumas pessoas já chegaram. Isadora, Luciano, Vinícius. Boa noite a vocês que nos acompanham. Nessa noite, que é a última, né, dessa série que nós temos refletido, a Jaqueline. Boa noite, irmã Jaqueline. Boa noite a todos e todas aí que já chegaram também. Sejam bem-vindos. E que Deus continue abençoando, né, esse momento que nós teremos aqui, as nossas reflexões. E na Amém. medida que o pessoal for chegando aí, eles vão participando, né? Amém. Pastor, como nós temos aí um tempo, né, limitado, a gente já vai dar Certo. início, então, né? Eu quero começar agradecendo, né, a cada um que está participando, a cada um que vai participar. E Amém. agradecendo também a sua presença, pastor. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, nos ajudando nesse tema que é importantíssimo, né? Uma reflexão muito importante e que eu Amém. vejo assim você muito com o que contribuir conosco, né? Aí na seu, digamos assim, na sua vocação, você certamente vai ter muito a nos transmitir. Amém, queridão. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí do Ministério de Jovens da nossa igreja. Eu Amém. pude participar um pouco, não 100% das duas primeiras lives, Uhum. porque no primeiro foi aniversário da Beatriz, né? E na Isso. segunda foi aniversário do meu caçulinha. Vocês conhecem meu caçulinha, né? Isso. Daqui a pouco ele aparece aí, em nome de Jesus. Aliás, eu espero que ele chegue logo aí, viu? Senão eu vou puxar a orelha Exatamente. dele, né? Ele e a Grazi, a gente está de olho aqui. Mas foram muito boas as lives, né? E hoje estamos aí para contribuir, para bater um papo sobre esse tema desafiador que você escolheu, né? Mas amém, estamos juntos aí. Amém, pastor. Assim como Amém, tem dado certo até agora com todos que participaram, tenho certeza que esse também, né? amém, Vai dar querido. certo em nome de Jesus. Então, pastor, vamos lá. Como, né, sempre, embora, né, que seja a última live aí, algumas pessoas já estavam acompanhando, sempre vai aparecer alguém novo aí no pedaço, até mesmo porque os nossos convidados, né, têm seguidores diferentes. E até mesmo Amém. porque nem todo mundo pôde, assim, participar das lives anteriores, né? Então a gente vai Sim, explicar a dinâmica aí pro pessoal. Funciona mais ou menos assim. Nós vamos ler uma carta dentro desse tema, né? Uma carta que vai apresentar um problema baseado nesse tema, que é problemas com a liderança. E aí o pastor vai argumentar a partir da leitura dessa carta, ele vai nos ajudar a refletir sobre o problema que essa pessoa irá nos trazer. uhum. E aí, passando um tempo de argumentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Portanto, é importante que cada um que está nos acompanhando aí esteja bem atento, né? E sempre quando surgir alguma dúvida, já vai anotando para que no momento essa dúvida, né, seja aí sanada. Amém. E é bom também sempre lembrar que essa live vai ficar depois disponível, né? Para quem não conseguir acompanhar inteira, né? Tem gente que vai chegar aí na metade da live, então ela vai estar na íntegra disponível aí na nossa página. Então vamos à leitura da carta, pastor? Tanto na página do Instagram como na página do YouTube, né? Está sendo colocado no Exatamente, YouTube da igreja. O nosso exatamente. canal lá é o Ibaja Novo Tempo. Ibaja Amém. Novo Tempo, né? Então, inclusive, Mas peraí, o pastor, não é o novo tempo dos Adventistas, não, né? É outro novo tempo, né? é o Novo Tempo. Batista. É outro... Maravilha, pastor. É bem Aleluia. lembrado, bem lembrado. Então a gente vai fazer a leitura da carta aqui, pastor, que diz o Amém. seguinte, ó. Olá, pastor Eli, me chamo Raquel e na igreja da qual eu faço parte temos enfrentado um problema de divisão entre os irmãos, causados pela discordâncias entre o pastor titular e o pastor auxiliar. Ambos discordam ferozmente dos respectivos pontos de vista, tanto os políticos, mas principalmente teológicos.
chegando ao ponto de trocar indiretas nas pregações quando surgem oportunidades. E em uma reunião da liderança, foi cogitada a necessidade de ter que ficar apenas um deles, o que provocou um terrível desconforto entre todos, a ponto de alguns dizerem que sairiam da igreja juntamente com o pastor que saísse. E pelo que eu percebo, a possibilidade maior é da saída do pastor auxiliar, o que me entristece muito porque concordo mais com a maneira como ele enxerga, a ponto de também desanimar de continuar na igreja caso isso vier a acontecer, pois tenho certa resistência em permitir que o pastor titular me pastoreie, sendo que eu não concordo com ele. E o que faz pensar em não ser tão radical é o fato de eu ter crescido nessa igreja, né? E eu tenho um enorme carinho pela história dela e da qual eu faço parte. Mas ainda assim eu sinto mal em me imaginar permanecendo em um local onde eu não concordo com o líder. Que conselho me daria? Que conselho você daria para Raquel, pastor, numa situação tão tensa como essa, né? Tensa, verdade, uma situação tensa. Bem, em primeiro lugar, eu parabenizo a Raquel por ela pedir ajuda. Uma situação difícil como essa é muito saudável, né? É um princípio que a gente vê na Escritura, né? O exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, fortalecer uns aos outros. Então, esse uns aos outros aí do Novo Testamento é importantíssimo e ela está recorrendo a isso. Em segundo lugar, eu me solidarizo com a Raquel, né? Imagino a dor que ela está sentindo, o desconforto que ela está sentindo, né? Ela, nas suas palavras, dá para entender que ela é uma pessoa que valoriza a sua igreja. Sim. E que ela não está indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho que muitos têm tomado, né? Muita gente, diante do menor desconforto, ou de desconfortos maiores, mais intensos, as pessoas têm saído da igreja. Parece que essa não é a vontade dela. Então, essa valorização que ela está dando para a igreja, na qual ela tem uma história, ela cresceu, ela tem amizades, isso é muito legal. Então, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com ela, né? Tentar imaginar a dor dela. Eu também cresci numa igreja, nasci numa igreja batista, lá da Vila Esperança, tinha muito carinho pela igreja, tenho até hoje, e saí, como eu já contei minha história, porque a minha noiva, na época, né, a dona Verinha que está aqui, venceu o braço de ferro e me levou para lá, para a igreja dela, Canaã, não dava para a gente ficar em duas igrejas. Então, assim, primeiro ponto, me solidarizando e entendendo a dor, o sofrimento, a frustração dela, né? Eu acho que ela deve estar sentindo uma coisa bem difícil, bem desagradável. E assim, para dar um conselho para ela, eu seria incapaz de dar um conselho para ela antes de sentar com ela. Eu ia chamar ela para um bate-papo, né? Como pastor, né? Como pastor, como conselheiro. Eu chamaria ela para um bate-papo. Eu gostaria muito de ouvir a Raquel, né? Saber dela quais são as dores que ela está sentindo, poder um pouco compartilhar e ter uma empatia com ela, para tentar, de alguma forma, dividir essa dor com ela, né? E também entender, né? Entender mais essa situação. É muito complicado você dar uma opinião sem conhecer, né? Conhecendo já é difícil, né? Você dar um conselho. Mas sem saber, sem ouvir, é muito difícil, muito complicado. Então, sentaria com ela para ouvir, né? Quais são os pontos que ela concorda com o pastor auxiliar, quais são os pontos que ela discorda do pastor principal, né? Se ela já sentou com o pastor da igreja, é muito importante. Essa mesma iniciativa que ela teve de me procurar, ela deve ter de conversar com o pastor titular da igreja, ouvi-lo, colocar suas dores, suas queixas, tocar nos pontos divergentes. Entender dela, por exemplo, qual que é o grau de afetividade que ela tem com o pastor auxiliar, né? Às vezes pode ser um parente, pode ser um amigo de infância, alguém que cresceu junto com ela, por exemplo, e estudou e se tornou pastor da igreja, auxiliar, né? Então, assim, são muitos pontos para ouvir, né? O que ela discorda de um e de outro, por que ela discorda, né? Qual a base bíblica, qual o grau de maturidade cristã,
como está a vida dela, como ela está enfrentando as outras crises, né? Porque às vezes a pessoa está enfrentando crises no trabalho, na família, na vida sentimental, no namoro, e tudo isso se junta com a crise da igreja e gera uma insatisfação, né? Às vezes é mais fácil sair da igreja do que sair da família, ou sair do emprego. Então, assim, é uma gama assim, de possibilidades muito grandes. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é certa, ouvi-la para entender todo esse cenário aí que está se apresentando para ela, né? Essa aproximação, então, é muito importante, né, pastor? Essa aproximação mais, digamos, do gabinete, né? Exatamente. Digamos que talvez as pessoas julguem, né, o pastor, o líder da igreja, mais pelas atitudes dele no coletivo, mas não tem esse tete-a-tete, né? Exatamente, porque De estar frente a frente e tentar entender. porque a juventude, né, a adolescência, depois a juventude, a maioria deles e delas ainda não tiveram assim uma experiência na liderança, né? A maioria deles e delas não participaram ainda de uma diretoria da igreja, né? Então, às vezes, o que você vê no domingo ou vê numa atividade é uma parte daquilo que é um ministério, né? O ministério é algo muito complexo. O pastor, ele não pastoreia só os jovens, só os adolescentes, nem só os adultos, nem só os casais. Ele tem que ter um olhar para o corpo todo, para a igreja, né? E às vezes, nesse contexto, algumas decisões, algumas posturas, alguns encaminhamentos que se tomam podem ser antipáticos, né? Como um pai na sua casa, né? O pai, uma mãe, às vezes tomam atitudes que não são tão simpáticas, mas tem todo um fundo, tem todo um motivo, né? Que muitas vezes não está se olhando só aquele momento, está se olhando o futuro, está se olhando os riscos, né? Que se corre para a família, e na igreja é similar. Então, esse ouvir, esse conversar, nossa, eu já tive assim muitas experiências, né, de pessoas que, depois de uma boa conversa, entenderam um pouco mais a complexidade, entenderam os pontos de vista. Às vezes as divergências continuam, né, os pontos de vista permanecem divergentes, mas é muito esclarecedor você ter conversar, né? Você ter um tempo lá, as pessoas, os dois lados, as duas pessoas, e ouvirem uma outra, né? Por isso que a Bíblia nos ensina que todo homem deve ser pronto para ouvir, né? Tardio para falar, tardio para se irar. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com a Raquel é ouvir a Raquel. Legal, pastor. Entendeu? Bacana. É super importante mesmo. Agora, um ponto, assim, em relação à igreja aí, né? Precisaria entender também, né, o contexto da igreja, até para poder ajudar a Raquel. Porque eu não sei se é uma igreja batista, por exemplo. Se for uma igreja batista, vamos trabalhar mais com essa possibilidade, né? Já que é o nosso arraial aí, o nosso contexto. É costume nas nossas igrejas de o pastor auxiliar ele ser convidado pelo pastor principal. A prática batista é essa. Muito difícil a igreja, a diretoria da igreja, escolher um pastor auxiliar sem o aval do pastor titular. Geralmente a iniciativa vem do pastor titular. Ou se a diretoria percebe que o pastor está precisando de ajuda, às vezes para ser pastor de jovens, pastor de família, etc. e tal, a diretoria passa isso para o pastor, há uma conversa, há um acordo, mas o pastor vai convidar alguém que que tenha uma linha ministerial parecida, né? Não pontos de vista iguais, que isso não existe, nem é saudável, né? Unanimidade nem é saudável. Porém, às vezes pode até ter uma diferença de idade, né, pastor? Uma diferença de idade, às vezes, tal, né? Então, assim, nesse caso aí, é muito complicado chegar num ponto desse do pastor, de eles estarem trocando farpas, vamos assim dizer, no púlpito, né? Isso é terrível, isso é terrível. Então, assim, se não há uma uniformidade, se não há uma comunhão, primeiro, eles precisam conversar. Esse pastor líder, titular, precisa chamar esse pastor auxiliar para um bom bate-papo, né?
para colocar os pingos nos is, para eles tentarem se perdoar, porque parece que há mágoas, aí, etc. e tal. E tentarem se acertar para trabalharem juntos, seria muito bom isso, né? Porém, realmente tem que entender a situação, porque me parece que nesse cenário aí que se apresenta é difícil, né? É difícil, porque já estão nesse nível aí de incompatibilidade, né? Então é muito difícil. A Bíblia nos conta a história do Paulo, apóstolo, e do João Marcos, né? E Barnabé. Teve um determinado momento lá que o Paulo não queria levar o João Marcos, né? E o Barnabé e o Paulo tiveram uma discussão grande. Depois o Paulo foi trabalhar com Silas, né? Parecia que Paulo não queria mais nem ver a cara do João Marcos, né? Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a gente vai ver que o Paulo pede para o João Marcos vir já no final da sua vida, porque ele fora muito útil no ministério, né? Então, isso quer dizer o quê? Que às vezes a gente precisa se separar mesmo, né? Assim, principalmente numa liderança eclesiástica, né? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, como falou lá o profeta Amós, né? Então, às vezes, não é saudável para nenhum dos dois, não é saudável para a igreja, para o reino de Deus. Eu já tive uma experiência assim semelhante, num determinado momento eu resolvi sair de um ministério, né, porque eu achei que não estava tendo crescimento e compatibilidade, mas isso não fez com que eu virasse inimigo de ninguém, muito pelo contrário, né? Sou amigo das pessoas, do pastor, foi saudável para mim, para o ministério, para a igreja. Então, às vezes acontece, eu estou falando isso principalmente em termos de liderança eclesiástica, né? Pastor e pastor auxiliar. É muito difícil se trabalhar num ambiente desse, né? Agora, só mais uma coisa interessante sobre esse aspecto desse caso é o seguinte, na verdade, o que eu ia dizer é assim, o pastor titular e o pastor auxiliar, aliás, voltou a ideia que tinha fugido. Na verdade, assim, ela diz que talvez metade da igreja, uma parte da igreja sairia se esse pastor auxiliar saísse. Sim. Entender bem como é que está a situação dessa igreja, qual é o nível de relacionamento desse pastor titular com a igreja, com a diretoria da igreja, principalmente, com a liderança que anda com ele, que está vendo o dia a dia. Porque no contexto batista, a igreja é soberana, né? No nosso estatuto está lá que o pastor presidente será pastor da igreja enquanto bem servir a igreja, né? Esse enquanto bem servir a igreja é na ótica da igreja, né? Então, precisa entender esse momento do pastor titular com a igreja também. A liderança precisa ser madura, né? Precisa ser proativa de conversar, de sentar, de dialogar, de mostrar a vontade da igreja para esse pastor. Então são N alternativas aí, né? É um cenário que precisa ser muito bem trabalhado, né? Não, sim. É interessante, pastor, que nessa carta ela vai falar que a discordância entre os pastores está relacionada a ponto de vista político e teológico. Provavelmente eles estão se encaixando aí, né? Talvez o pastor titular seja um pouco mais conservador e o outro pastor seja mais progressista ou vice-versa, né? E isso é uma situação muito atual, hein? Isso é uma situação muito atual no nosso cenário, né? A gente que, por exemplo, de 2018 para cá, por conta das eleições, do que aconteceu aí no nosso cenário político, teve uma grande, digamos assim, uma grande comoção nas igrejas, né? Um está de um lado, outros estão de outro, né? E assim tem se seguido. Então pode ser que seja nessa linha aí, né? Que tem essas divergências entre eles. Pode ser também, né? Aí a carta diz que há controvérsias políticas e controvérsias teológicas, né? Sim, Provavelmente sim. controvérsias eclesiásticas também, o modo de conduzir a igreja, a administração da igreja, as prioridades da igreja, né? Então, assim, gente, eu acho que nós precisamos ser muito realistas, né? A gente fazer parte de uma igreja e achar que esse ambiente eclesiástico vai ser um ambiente sem conflitos, sem discordâncias, sem atritos. Homogêneo.
homogêneo o tempo todo não é verdade, é uma utopia, não é realidade, né? A gente olha para a igreja primitiva, olha lá em Atos 2:42, que as pessoas se reuniam nas casas, tinham tudo em comum, partiam pão. É um exemplo, é um alvo a ser seguido. Porém, a gente vê que nas cartas, Paulo e Pedro também, João, vai tratar problemas diversos, né, de relacionamento, né? Sim, sim. Então, Inclusive o nosso tema, né, pastor? Inclusive o nosso tema faz uma citação de uma situação da igreja de Corinto, onde alguns concordavam com Paulo, outros concordavam com Apolo, né? Porque Apolo tinha mais argumentação em palavras e Paulo, na verdade, já mostrava mais serviço, né? E aí eles estavam dividindo ali a igreja, partindo desses líderes aí, né? exatamente, que é o que parece que estava acontecendo nessa igreja, né? E fica Isso. claro pelas palavras de Paulo lá no exemplo que você citou na igreja aos Coríntios, que havia imaturidade da igreja, né? Que Paulo queria escrever para eles, ensiná-los, trazer para eles um alimento mais sólido, né? Algo mais profundo na espiritualidade, na relação com Deus. Mas eles estavam sendo imaturos, né? Eles estavam mostrando um comportamento de bastante imaturidade. Essa questão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou com esse líder, né? Se esse líder sair, eu saio. Isso não é nada saudável para a igreja, né? Não é saudável. Nós temos, em primeiro lugar, obviamente, um compromisso com Deus, com o reino de Deus e com a igreja de Jesus Cristo. A igreja que foi instituída por Jesus, né? A igreja que cresceu pelo trabalho dos apóstolos. Então, nós temos grandes exemplos: Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, o casal Priscila e Áquila, Timóteo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, pessoas que sofreram para a pregação do evangelho, para o crescimento da igreja, não é verdade? Então, esse caminho do serviço, que é o caminho do discipulado, ele implica mesmo em desconforto, né? Implica em renúncia, não é verdade? Quantas vezes a gente tem que renunciar à nossa vontade, né? Eu acho muito legal a forma da Igreja Batista de ser, uma igreja congregacional, porque há o diálogo, né? Ao ouvir a igreja, ouvir a liderança. Muitas vezes o pastor quer tomar uma decisão, mas aí a liderança pensa diferente, aí há um ajuste, né? Às vezes era uma proposta, mas a maioria toma uma outra decisão. Por quê? Porque isso dá oportunidade. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, não é verdade? Sim, com certeza. Então, o comportamento que leva as pessoas a se apegarem a um líder, isso é carnalidade, como Paulo falou, né? Carnalidade. Olha, eu vou com esse líder até onde ele for, né? Esse outro líder não. É muito complicado isso, né? Por isso o diálogo, por isso o ouvir. Aí você falou também das questões, das divergências entre os pastores, né? Realmente a eleição de 2018 deixou sequelas na Igreja de Jesus, né? Infelizmente houve toda aquela tensão da época da campanha, né? No Brasil e também no nosso meio evangélico. E essa tensão ela não terminou, ou pelo menos ela não se resolveu. Seria difícil se resolver, mas ela não se estabilizou, vamos dizer assim, na época depois da eleição. Ela continuou, né? E isso é muito preocupante. Isso precisa ser bem trabalhado nas igrejas, né? Eu vi e vejo amizades aí rompidas, né? Até ministérios rompidos, pessoas saindo de ministérios em diversas igrejas, né? Eu estou sempre aí nas reuniões com os pastores e a gente conversa muito sobre isso por conta disso, né? Então, é muito difícil, é muito complicado. Nós precisamos ter muita calma nessa hora, muita humildade, né? Muita dependência do Espírito Santo, porque é muito complicado a gente brigar por causa de política, ainda mais no Brasil, né? Ou então até mesmo sair da igreja, né? Por causa de política, né, pastor?
Pessoas que saíram da igreja. Né? Porque nós temos aqui na nossa família exemplos de pessoas que não concordam com o ponto de vista político, né? Quantas famílias aí não brigaram em 2018 e ainda não brigam por causa desse ponto, e a gente não tem essa opção, né? Eu vou sair da minha família. O Natal nunca foi o mesmo, né? Depois da eleição de das famílias, né? Mas assim, olha, gente, você comprar essa briga, né? Você se posicionar veementemente a favor de um político A, B ou C, ou de um partido A ou B, é muito complicado, porque há uma grande possibilidade de você se frustrar, você reconhecer que depois estava errado, e você fala, poxa, todo o esforço que eu fiz não valeu a pena, porque olha o que está acontecendo na nossa classe política, né? Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olha o que acontece no Brasil desde 1500, na verdade, né? A corrupção sistêmica no país. Então, eu tomei uma postura de uns anos para cá de não ficar defendendo político. Eu acho que não é a gente ficar em cima do muro. Eu não sou de ficar em cima do muro, não, nessas questões, né? Eu lá, desde a minha juventude, lá eu tomei uma decisão de nunca votar em branco, né? Pelo menos até hoje eu não mudei de ideia, já quase mudei de ideia e posso mudar. Eu acho que a gente está sempre em transformação. Mas ficar defendendo o A ou B é difícil, né? Tem uma hora que você tem que decidir, né? Você tem que decidir em quem votar. Outra coisa, não é você estar fora da política. Não é você não se importar com os assuntos políticos, não se importar com os assuntos sociais do país, não defender a justiça. Isso eu acho que o cristão precisa fazer sim, né? É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, né? Nós somos, como diz a palavra lá em Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo Jesus, né? Então, como embaixadores de Cristo, nós precisamos representar Cristo na Terra. Mas cuidado, muito cuidado, porque às vezes eu acho que esse é o ponto, representar Cristo. Não representar partido A, B ou C, porque todos eles estão contaminados, né? Todos eles estão contaminados, né? Então a gente fica bem preocupado com isso, né? Eu acho que é uma questão de maturidade cristã, questão de ouvir, de lidar com o contraditório, saber que nenhuma postura está totalmente certa ou totalmente errada quando se fala em política, né? E acima de tudo, né, Caio? Acho que nesse tema que a gente está falando, nessa carta aí da Raquel, nessa situação da igreja, o que precisa predominar? É o amor, né? O amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, né? Jesus falou que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. Isso, exatamente. Então, eu creio que a gente precisa ter esse ponto principal. Se o meu irmão tem uma postura política ou teológica, né, diferente da minha, eu preciso dialogar com ele, eu preciso ouvi-lo, eu preciso respeitá-lo, né? Porque nem política, nem teologia são ciências exatas, não é verdade? Sim, exatamente. Matemática é difícil a gente discutir, né? Ninguém é doido, digamos assim, né? Agora... A teologia é algo que se vai construindo, né? É algo que nós temos aí 2000 anos de construção teológica, né? De homens foram usados por Deus aí nesse tempo todo, e a gente lê, a gente aprende, mas a teologia ela precisa dar uma resposta para o seu tempo, né? Não, com certeza. E é interessante, pastor, que tem teólogos que dizem que a teologia é um mal necessário, né? É um mal necessário porque muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, mas tem que ter. Não adianta, tem que ter alguma teologia. Exatamente, ela pode atrapalhar quando ela é colocada acima do amor, né? Acima do reino, acima do serviço cristão, né? Então ela pode atrapalhar nesse sentido, né? Tem muitos teólogos aí que não crê mais na Bíblia, que não crê mais em Jesus, que, enfim, é uma gama de diversidades assim gigantesca. A gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Agora, a igreja tem que ter uma postura teológica. A igreja não pode ser uma salada teológica, né? A igreja tem que ter uma linha coerente, né? Primeiramente por ser, no nosso caso, uma igreja batista. Se fosse Assembleia de Deus, fosse presbiteriana, cada igreja ser coerente com a sua linha teológica, né? Então, tem uma linha, mas isso
isso pode ser discutido. Como eu disse, a teologia precisa dar uma resposta para o seu tempo, né? A teologia precisa dar uma resposta para a sua igreja, no nosso caso, para a nossa comunidade. Até mesmo porque nós... comunidade. Desculpa, viu, pastor? Imagina. Eu ia dizer que até mesmo porque no nosso caso a gente pertence a uma igreja histórica, né? Então, provavelmente a linha de teologia da qual ela fundamentou-se, ao longo do tempo vai sofrendo alterações por conta do tempo que vai mudando também, né? Exatamente. Algumas coisas se tornam essenciais, né, para permanecer dentro dessa linha, mas outras a gente tem que repensar. Exatamente. Principalmente quando você vai mais para a área da eclesiologia, né? A forma de ser igreja, a liturgia, a estrutura da igreja, né? A estrutura administrativa, ministerial, né? Tem que ser repensada sempre. Eu acho que isso nós temos que estar repensando sempre. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, né? Nesse tempo que chamam de pós-modernidade, modernidade líquida, ultramodernidade, mas uma coisa é certa, é um tempo de mudanças muito rápidas, né? Mudanças muito rápidas. E nós estamos vivendo agora, né, por conta da pandemia, mudanças muito importantes, né, para a igreja, por exemplo. A nossa igreja, por exemplo, ela não estava nas redes sociais praticamente, não estava no YouTube, não estava transmitindo ao vivo e nós fomos obrigados, né? Então, a gente precisa acomodar a nossa eclesiologia ao tempo que a gente está vivendo, né? Como você falou, aquilo que é essencial. Né? A nossa cristologia, a nossa pregação do Evangelho, Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como Senhor, como cabeça dessa igreja, né? Uma vez me marcou muito, o pastor Fernando Brandão, pregando aqui na Canaã, é um dos líderes da nossa denominação. Ele falando sobre modelos de igreja, sobre novos modelos de igreja e tal. Ele falou, olha, precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente querendo pensar a igreja e desenvolver novos modelos, quando Cristo é o cabeça da igreja e Cristo já pensou a igreja, né? Então, olhar para Cristo. E se a gente está falando também de conflitos, olhar para Cristo. Como Cristo lidava com os conflitos? Não é? Exato. Jesus, ele escolheu os 12, um dos 12 era traidor, né? Jesus sabia quem era, mas Jesus não tirou o Judas antes da hora, né? Ou tirou? Não, de modo nenhum. Jesus ficou com Judas até o final, lavou os pés dele e de todos, e amou a todos e amou até o fim, né? Pastor, você citou uma coisa interessante, né? A questão dos discípulos de Jesus, e dentro entre os 12 tinha as divergências entre eles também, né? Sim. Provavelmente Judas não concordava nada com as atitudes de Pedro, achava que ele fosse muito, né, agisse por impulso. Mas a gente, por exemplo, tem ali o publicano Mateus, né, a serviço aí de Roma, por assim dizer, e a gente tem lá o Simão, aliás, se eu não me engano, o Simão, que ele é Zelote, né? O Zelote. Então, se a gente pega um ativista aí, juntamente com alguém que está a serviço lá de Roma, né? Exatamente. Um policial e alguém que é contra aí algumas coisas que a polícia faz, e aí estava ali entre os discípulos e caminhavam juntos, né? Exato. Provavelmente é isso, essa igreja. Exatamente, porque Jesus não pegou 12 pessoas que estavam lá no monte, que eram tipo monges lá, que estavam fora da sociedade. Pegou pessoas, um era cobrador de impostos, outros eram pescadores, tinha esse que tinha uma tendência zelote, de ser um ativista, né, num contexto em que o Império Romano oprimia, né, Israel, o povo ali da Galileia, também da região de Jerusalém. Então, alguém que se importava com as questões sociais e tal, né? Então, eram pessoas que estavam na sua vivência, assim como a igreja, né? A igreja é composta de pessoas diferentes, que estão em momentos diferentes da sua vida, gerações diferentes, né? Nós temos lá uma geração dos juniores, adolescentes, né? Que nasceram já com o celular na mão, com o tablet na mão, e tem uma geração dos idosos lá, que tem dificuldade de assistir uma live, que não gostam tanto da internet, né? Enfim.
Então, isso precisa ser respeitado, né? Tudo precisa ser respeitado. As pessoas precisam ser ouvidas. As opiniões precisam ser valorizadas, né? Como eu disse, a igreja tem uma linha teológica, tem uma linha administrativa, tem uma linha pastoral. Mas é preciso ouvir, né? Eu fico muito triste, Caio, quando eu vejo uma igreja se dividindo, né? Quando eu vejo uma debandada de membros de uma igreja por conta de incompatibilidade, por conta de relacionamentos quebrados. Isso é muito triste. Isso é muito triste, é um desserviço para o reino, né? Eu acho que se gasta muita energia para ficar, para se nutrir, né, esse conflito, energia essa que precisa ser gastada e deve ser gastada no ministério para cuidar de vidas, né? Cuidar de vidas, abençoar vidas. A nossa igreja tem uma definição lá de missão, né, de visão de ser igreja, de ser uma igreja que expressa amor a Deus, uns aos outros e ao mundo, né? Então, a igreja precisa caminhar nessa direção. Amar a Deus, ou seja, expressar amor a Deus é adoração, né? É adoração, é a devoção a Deus, né? Quando, por exemplo, o Tiago usa lá na sua carta, ele fala assim que a religião verdadeira é amar ou cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Essa palavra religião, ela é adoração, é devoção, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso já muda a nossa perspectiva, né? Então, diante de um conflito, eu preciso renunciar ao meu eu, meu orgulho, a minha vaidade, por amor a Deus. Quando a gente ama alguém, a gente dá vida por essa pessoa, a gente abre mão, a gente faz e acontece. Então, se eu amo a Deus e a igreja é de Deus, eu preciso expressar esse amor uns aos outros, né? Eu citei lá o que Jesus falou, a marca do cristão é o amor. Então, esse cuidado uns aos outros, valorizar a comunhão, é cultivar na igreja o ambiente da graça, né? Vocês já me ouviram falar isso muitas vezes no púlpito. Cultivar na igreja o ambiente da graça, do perdão, da reconciliação, e não o ambiente do julgamento, o ambiente da competição, né? Eu acho muito legal uma coisa, entre tantas que eu vejo como positiva na nossa igreja, esse relacionamento entre os líderes da igreja. Há uma cooperação, né? Uma solidariedade, não uma competição entre ministérios, um desejo de um ou de outro de sobressair, né? Eu acho que isso é muito legal. E amor ao mundo, que é o evangelismo, né? A ação social. Acho que a igreja também tem que cultivar muito isso. Quando a gente se ocupa muito com essa missão de amar a Deus, uns aos outros e ao mundo, a gente vai ter menos tempo, né? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É isso que eu diria para Raquel, né? Então, Raquel, o que une a igreja? É o amor a Deus, é o amor uns aos outros, é o amor ao evangelismo, né? Amor às pessoas que estão longe de Cristo, que precisam conhecer a Jesus. Então, vamos deixar as coisas que nos separam, vamos dar uma atribuição menor, um valor menor para isso, e vamos ressaltar o que é essencial, né? Maravilha, pastor. Então... Eu vou cortando aqui a minha própria fala, porque senão eu vou embora, hein, cara? Não, mas maravilha, a gente ainda tem um tempinho ainda, né? Digamos assim. Falar sobre igreja, para mim, é algo que eu amo, né? Talvez, para quem não me conhece, aí eu nasci numa igreja batista, né? Na Igreja Batista da Vida e Esperança. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sempre vibrei por fazer parte de uma igreja, né? Eu sou muito grato a Deus por isso, por ter crescido numa igreja, por ter trabalhado na igreja desde jovem, né? E vejo o quanto a igreja fez diferença na minha vida, mesmo nos momentos de enfraquecimento espiritual, em momentos de crises que eu passei, eu nunca deixei de estar ali na comunhão, de desfrutar, porque eu sempre aprendi desde pequeno que ali a chance de eu me restaurar com Deus, de ouvir a palavra, de me fortalecer, de receber um abraço, né?
um incentivo, uma correção era muito grande, né? Então eu tenho na minha memória aí pastores que foram meus pastores, né, desde a minha infância, que fizeram a diferença na minha vida. Muitas frases, muitos ensinamentos ecoam ainda e com certeza influenciam, né, o meu ministério até hoje. Então acho que valorizar a Igreja de Jesus é algo muito saudável, algo muito coerente. E cooperar, né, para o desenvolvimento dessa igreja, né? Porque a igreja é constituída de pessoas, né? Então, eu lembro que um pastor, na minha juventude, me falava assim, falava para os jovens, né? Falava, se a igreja, se o 100% da membresia tiver o mesmo engajamento seu na vida espiritual e na vida eclesiástica, como vai ser essa igreja? E ele não pedia para a gente responder, era uma resposta pessoal, né? Então isso me ensinou a mostrar, me ensinou a eu entender a minha responsabilidade, na época como membro, depois como líder da igreja, depois agora como pastor, né? A responsabilidade de cada membro, como nós pregamos recentemente lá em 1 Coríntios 12, né? Sim, pastor, dentro de tudo isso que você falou, eu acho muito importante essa questão de você dar valor, né, para essa reunião de pessoas com o mesmo propósito, que é Jesus, né? E aqui eu me refiro à igreja, porque eu também percebo muito isso na minha experiência de ser encorajado quando eu estou nesse ambiente, né? Porque quando a gente está vivendo esse momento agora, por exemplo, a gente percebe que as lutas são maiores, assim, né? As lutas pessoais, até mesmo porque a gente não está tão próximo, assim. Mas, de Sim, alguma forma, a gente se sente mais encorajado quando a gente participa das atividades da igreja, quando a gente vê que tem irmãos caminhando com a gente, né? E é interessante que, se eu não me engano, o próprio Tiago até, ele usa uma linguagem bem interessante para falar a respeito da espiritualidade, né? Ele vai sim, falar assim, ó, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê, né? Então, tipo assim, eu vejo nessa fala João, de Tiago, eu vejo. João. João, isso, perdão. João, eu vejo nessa fala de João que eu vejo algo assim, ele está dizendo ali para nós que existe uma importância muito grande nessa reunião, nessa convivência, do qual Cristo está representado ali como cabeça, né? E muito provavelmente é difícil você ter uma espiritualidade fora disso, né? É difícil você falar assim, eu vou ser igreja, eu e Deus, eu e Jesus, só no meu canto, né? A minha espiritualidade vai ser essa. Tipo, pega esse mandamento aí que Jesus nivela, né? É o meu próximo como a ti mesmo. Aliás, Deus, sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, ele nivela ali na mesma importância, né? E aí a Exato. pessoa coloca um acima do outro, né? Uhum. Eu acho que as coisas caminham junto, É. né, pastor? A própria essência, o próprio conceito da palavra igreja, a própria ideia neotestamentária, ela mostra que a igreja é a assembleia dos santos, né? A igreja é aqueles que foram chamados, né, de fora. Deus tirou lá do mundo para fora do mundo para serem uma comunidade de discípulos de Jesus. Comunidade, né? Certo. Então, essa fala é muito perigosa. Eu sou a igreja, né? Não, a igreja é a assembleia, é a comunidade, né? Nós somos corpo, nós somos membros dessa igreja. Assim como um corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos membros, né? Mas uma pessoa sozinha, ela não é igreja, certo? Sim. A igreja, ela implica em assembleia, em comunidade, em reunião, né? E você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de afastamento ainda que voltamos já aos cultos presenciais, mas parcialmente, bem parcialmente, eu senti muita falta dessa reunião, né? Foi para mim assim um período, está sendo um período de muita dificuldade, né? Como eu brinco lá com os irmãos, a gente não aprende isso no seminário teológico, né? Então. Nunca a gente pensou em passar por uma experiência dessa, de estarmos afastados, só reuniões pela live, videochamada e tal. Então, para mim ficou muito claro o quanto faz falta o nosso ajuntamento, né? Isso é uma coisa interessante, porque lá na igreja nós formamos um grupo formado pela liderança da igreja,
para planejar a volta aos cultos, para pensar quando seria, como fazer, quais os preparativos. E esse grupo ele tem se reunido toda terça-feira, né? Legal. Toda terça-feira tem se reunido, agora até mais para orar, né, e para acompanhar aí como tem sido os cultos e a volta, enfim. Mas ficou assim, foi muito interessante para mim, porque eu queria voltar antes, né? O pastor Eli queria voltar antes do dia 9 de agosto, foi quando nós voltamos. Mas o grupo e a liderança deixou claro que não, ainda não era momento, vamos esperar um pouco mais. Chegamos a marcar uma data, né? Por quê? Por conta desse desejo de reencontrar os irmãos, né? E confesso que foi difícil no primeiro domingo do presencial dia 9, que tinha pouca gente, bem pouca gente. Por quê? Aí eu pensei, refleti sobre isso, eu vi que era uma expectativa minha de rever as pessoas, de ver como as pessoas estavam, né? Mas a gente foi entendendo que cada pessoa, cada membro da igreja tem o seu momento. Alguns já voltaram, outros ainda não voltaram, outros vão demorar um pouco mais, e nós estamos respeitando isso, né? Não estamos forçando, por assim dizer, nenhuma situação. Mas assim, o quanto acho que serviu esse período, está servindo para a gente ver o quanto faz falta, né? Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, se Ele estabeleceu, a partir da nova aliança, a partir de Cristo, essa forma dos seus discípulos viverem, que é no corpo de Cristo, né? Nessa comunhão, nessa mutualidade, né? Nesse serviço, nessa oportunidade de servir, porque Deus nos conhece, né? Claro, Deus sabe o que é melhor para nós, né? A gente está vivendo um tempo de muita individualidade, de muita privatização, as pessoas tentam levar uma vida cada vez mais privada, não é verdade? Sem dúvida. No meu tempo de infância, eu lembro que a gente conhecia os vizinhos, sabia o nome de todo mundo, ia na casa, era portão aberto, né? A gente entrava lá na casa da Dona Maria, tomava café com ela, e não precisava nem bater na porta, né? E o mundo mudou, obviamente que o mundo mudou. E hoje a gente mal conhece os vizinhos, né? Fala com poucas pessoas, e isso vai para o mundo eclesiástico, né? Com certeza. Então, a tendência das pessoas quererem viver isoladamente. Isso não é saudável, né? Isso não é o pensamento neotestamentário, o pensamento de Cristo, que andou com os seus discípulos, né? Que ensinou essa comunhão, valorizou e inspirou Paulo, Pedro e outros a escreverem sobre isso. Então, toma cuidado sobre isso, né? Eu acho que quando a gente está querendo se isolar, é preocupante, né? E cabe à liderança da igreja, né? Não querendo me estender muito, já vou te passar aí a palavra, cabe à liderança da igreja entender isso. Por que às vezes acontece isso? Em que nós estamos errando como líderes, né? Por que não estamos alcançando algumas pessoas? Por que estamos frustrando outras, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, né? Não é apontar o dedo para quem está se isolando, né? Mas é entender o contexto. Por isso que eu comecei falando do diálogo, né? Maravilha, pastor. Bom, então a gente vai passar para o nosso momento de perguntas e respostas, né? Até mesmo porque a gente está quase no final aí. E assim, brevemente explicando a dinâmica, para aqueles que estão nos acompanhando, quem quiser enviar uma pergunta tem que colocar um ponto de interrogação apenas em cada pergunta. Não pode fazer uma pergunta sem ponto de interrogação, ou então mais de um ponto de interrogação que não vai aparecer na nossa caixinha aqui. Então é importante que quem for fazer pergunta faça somente usando um ponto. E já temos uma pergunta aqui, pastor. Amém. Pega leve aí. É da minha amiga Emily. Muito bom ver você por aqui, Emily. Que Deus te abençoe. E ela diz assim, quais as ferramentas que podem gerar ambiente colaborativo, de forma que amenize os conflitos? Ótima pergunta, viu, Emily? Eu acho que o primeiro ponto aí seria uma pregação bíblica, né? Eu acho que das grandes alavancas assim que faz uma igreja crescer e uma igreja ser cada vez mais madura é a pregação bíblica, né? A pregação expositiva,
a escola bíblica, né, participativa, para que esses conceitos de unidade, de renúncia, de humildade, eles possam ser incorporados nos crentes, na mentalidade dos crentes, né? Quando Paulo falou lá, olha, transformem-se pela renovação do entendimento. Então, essa transformação, esse entendimento precisa ser constante, né? Eu sempre falo lá na igreja que eu não posso ser o mesmo crente daqui a 5 anos que eu sou hoje. Eu preciso buscar maturidade, eu preciso rever meus conceitos, né? E quando a gente está falando de unidade, formar um ambiente mais colaborativo, é aplicar esses conceitos de Jesus, né? Jesus é o nosso modelo. Jesus lavou os pés dos discípulos. O Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, imagina, tal, né? Mas Jesus ensinou a liderança ser uma liderança servidora. Então, acho que para nós, líderes, nós precisamos ter isso muito claro, né? Nós precisamos dar o exemplo. Se a liderança não der o exemplo, se a liderança, como aí no caso da Raquel, né, da carta que você falou, a liderança está se pegando, se degradando, a igreja provavelmente vai nesse mesmo caminho. Então, veja a sua responsabilidade de nós líderes, né? De promover essa unidade. Por exemplo, quando há um caso de disciplina na igreja, um caso que uma pessoa precisa ser tratada com respeito, com amor, para restaurar a vida dessa pessoa, né? Para essa pessoa voltar para uma comunhão com Cristo, abraçar essa pessoa, tirar o julgamento, né? Nós temos um só juiz que é Deus, né? Sim, exatamente. Cuidado com o julgamento, com essa competição. Se a gente criar na igreja um ambiente onde as pessoas tenham vergonha de falar dos seus erros, porque elas vão ser tripudiadas, vão ser menosprezadas, vão ser colocadas de lado, aí nós estamos criando um ambiente legalista, né? Um ambiente de pouca colaboração e de muita competição. Porque aí vai gerar aquele ambiente onde as pessoas vão querer mostrar uma espiritualidade maior que a outra, né? E aí é complicado isso, né? Então, eu acho que o exemplo vem da liderança, a pregação expositiva, a colaboração entre os ministérios, os líderes de ministério têm que estar na mesma página, né? Tem que haver diálogo, corpo diaconal, liderança de ministério, diretoria executiva, para que esse relacionamento saudável possa ser exemplo para a membresia. E os conflitos serem tratados, né? Não deixar morrer para debaixo do tapete, né? É muito triste quando a gente vê pessoas que não falam uma com as outras na igreja. Então, como que a gente vai tratar isso, né? Se a pessoa sentar num banco, eu sento do outro lado. Nossa, é terrível isso. Precisa ser tratado. Então, eu acho que a liderança precisa trabalhar muito isso. Olhar para Cristo e dar o exemplo. Amém, pastor. Tem mais uma pergunta da Emily. A Emily está inspirada aí? Mais uma coisinha, viu, Caio? Eu acho que a igreja precisa promover também, promover na sua liturgia, no seu calendário, momentos para incentivar a comunhão, né? Isso é importantíssimo. Momentos, café da manhã, saídas, né? E a liderança precisa estar atenta a quem está participando e quem não está participando. Quem não está, por que não está, né? Então, eu acho que esse é um termômetro para a gente ver, né? Então, por que a pessoa está se isolando, né? Então, acho que a gente tem que estar bem atento. É interessante esse ponto que você falou, porque eu lembro que quando eu me aproximei da IBAGE, uma das coisas que eu achei fantástica é justamente essa, né? Atividades assim que não necessariamente aconteciam no templo, mas eram momentos de comunhão entre a igreja. Exatamente. Pastor, vamos lá, até mesmo agora, olhando bastante para o tempo, né? Porque a gente ainda precisa de uns 3 minutinhos aí para finalizar. A pergunta que você fez é a seguinte, ó. Como lidar com uma liderança que não responde conselhos? É difícil, né? É complicado, porque não responde conselhos de quem, né? Eu estou entendendo a pergunta dela, que é uma liderança que não ouve sugestões, que não ouve conselhos, opiniões da membresia. Eu acho que está sendo... Isso, eu acho que deve ser nessa linha mesmo.
Aham. Não é saudável, né? Realmente a gente precisa estar aberto ao diálogo, como tenho falado desde o começo. Uhum. Como eu disse, dei o exemplo lá, o pastor queria voltar aos cultos dia 26, talvez até antes, mas a liderança dos membros, né, Emily? Aliás, parabéns pelo seu nome, lindo o seu nome, viu? Eu sabia que você ia fazer esse comentário. A filha dele se chama Emily. E então, na multidão de conselheiros, a sabedoria, né? Isso pode mostrar uma insegurança da liderança e uma incoerência, né? Eu acho que hoje a igreja ela deve ser muito conduzida. Eu acho que o modelo que as igrejas batistas estão adotando hoje é terem um conselho administrativo, né? Algumas igrejas têm um presbitério para diálogo, para conversa, né? E é muito saudável quando a membresia da igreja ela mostra esse interesse de participar das decisões da igreja, né? É muito Uhum. ruim a indiferença, o contrário, né? É muito ruim quando a minha opinião não é ouvida, eu também me afasto. Então, essa liderança ela precisa refletir nisso, né? A igreja, por exemplo, pode promover um treinamento para líderes, trazer pessoas. Tem muita gente boa no nosso meio aí, batista, presbiterianos, etc., muito, que tem trabalhado muito bem a questão da liderança, né? O pessoal do Hagai, tem o pessoal do Envisionar, tem a própria Convenção Batista e outros aí. Traga um treinamento de líderes, né, para a sua igreja. Peça Sim, para o pastor, para a liderança trazer. Com certeza essas posturas vão ser confrontadas, né? realmente, pastor. E uma outra coisa que é importante, que eu acho que você falou no começo, né, a questão de ouvir, eu acho que é importante também que o membro, né, sempre quando tiver uma questão, se aproxime do pastor no gabinete pastoral, né, para poder colocar aí as suas ideias, né, os seus pontos que são divergentes, não sei, e isso é super importante também, né? Uhum. Verdade, verdade. E, enfim, pastor, a gente está chegando ao fim aí, é uma pena, né? Uhum. Mas Passou assim, rápido. passou rápido, pastor. Passa rápido uma hora, viu? Eu achei que fosse É. muito tempo, mas na verdade eu me surpreendi. Eu vi que realmente passa rápido. E eu vi que, por exemplo, a gente não teve muitas perguntas, né? Mas esse vídeo ele vai ficar disponível lá na nossa página. E se alguém que for ver depois tiver alguma pergunta, eu vou abrir a oportunidade, pastor, para essa pessoa fazer a pergunta, deixar aí e aí, né, passar para você depois para que você possa responder essa pessoa no particular, né? Se a pessoa se sentir mais à vontade. Eu acho que seria uma coisa legal a se fazer, né? Amém. Legal. Muito É. bom. Mas enfim, fazendo as considerações finais, pastor, eu quero agradecer muitíssimo, né, a todos que acompanharam, agradecer muito também àqueles que aliás, que contribuíram com a gente aí nesse período, você, né, principalmente, porque desde o princípio, pastor, a gente que está nos bastidores aí, a gente tem caminhado junto, né? A gente tem procurado, por exemplo, desenvolver atividades como essa, né, essas lives aqui, tudo junto, sentando ali, conversando, né? Verdade. É verdade. Muito importante. E eu quero agradecer, porque se não fosse assim pela sua cooperação, né, a gente não teria esse espaço aqui aberto para diálogo, para reflexão. Então, muito obrigado, viu, pastor, pela sua vida. Amém, querido. Muito obrigado pela sua Obrigado, participação. Caio. Eu parabenizo você, né? Eu não sei com quem que eu brinquei esses dias lá na igreja, eu não sei se foi com a Carla. Eu falei, nossa, o Caio tá parecendo o Jô Soares, assim, esses caras top de entrevista, assim, porque, olha. Não, Quem sabe, quem sabe, né? mas de verdade, continue, faça mais Amém, outras assim, amém. né? Eu agradeço Sim, a você, ao Ministério de Jovens. Realmente, como você falou, desde o começo a gente tem conversado. Isso mostra também a nossa maneira de trabalhar, né? O diálogo, com trocamos certeza. ideias, né? Você pôs uma proposta, a gente pontuou algumas coisas, enfim. Foi muito bom a participação do Rodrigo na primeira, do Luciano também na segunda, ambas bastante boas, esclarecedoras, né? Com Hum. conteúdo. E eu só queria deixar uma provocação aí, pode ser? Claro, com certeza, vamos lá. Uma provocação no nosso tema, que foi um tema bem legal, né? Quando a igreja nos decepciona, né? É isso? Aham. E eu Isso. gostaria de gente que eu, né, eu como pastor, como um dos líderes da igreja, e todos nós pudéssemos fazer a pergunta: e quando Cristo está decepcionado com a igreja, né?
É Porque às verdade. vezes nós estamos decepcionados com a igreja, mas o grande problema é Cristo estar decepcionado com a igreja, né? Vai cair essa Porque live. É, hoje, pastor, Instagram não perdoa, né? Derruba. Mas pode continuar, pastor, na sua reflexão. desculpa aí, eu falei que você ia correr esse risco de me convidar, né? De passar o tempo. Tranquilo. Mas, enfim, eu acho que vale sempre a pena a gente fazer essa pergunta, né? Como liderança da igreja, como membresia, será que Cristo está contente? Será que nós estamos decepcionando Cristo? O quanto nós podemos estar longe daquilo que Cristo espera de nós, ainda Hum, que Ele saiba da nossa limitação, saiba da nossa imaturidade muitas vezes, né? Então é olhar para Cristo, né? Não tem jeito. Cristo vai ser sempre o nosso modelo, o nosso alvo, e uhum. é a quem nós precisamos agradar, né? A quem nós precisamos servir. Eu creio que Cristo conta muito com a igreja nesses dias, né? Eu gosto muito daquela expressão que diz que hoje a igreja são os braços, os olhos e os pés de Cristo na terra. Então nós precisamos pensar muito sobre isso, tá bom? Amém, pastor. Tá certo. Obrigado pelo convite aí e faça mais lives como essa, mais Com certeza. logo logo espero que a gente faça alguns debates como esse ao vivo lá em cores, né? É, Dizer, também. mandar um E beijo também transmite por aqui também, né? também. Mandar um Ao beijo vivo. também para todos os jovens, todos os meninos e meninas da nossa igreja. Dizer que eu os amo muito, viu? E que eles têm aí as portas estão sempre abertas para conversar Hum. com eles, tá bom? Amém, pastor. Muito obrigado, viu? E eu também tenho esse desejo de estar fazendo mais, viu, pastor? Eu não sei, foi um mover de Deus assim para mostrar como é entusiasmante, né, a gente poder ter esse espaço para poder refletir sobre temas e temas e temas. Então, eu estou aqui à disposição de Deus e da igreja aí para poder futuramente, quem sabe, fazer outras dessas, né? Amém, Pastor, queridão. você encerra aí com uma oração? Amém, amém. Vamos orar, agradecer. Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos tão edificantes, tão importantes para nossas vidas, para a vida da tua igreja, para o ministério jovem, para todos e todas que participaram também de outros ministérios, de outras igrejas que contribuíram com a gente. Obrigado pela vida do Caio, que conduziu, Senhor, essas lives. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos capacite, que o Senhor nos inspire, Senhor, que o Senhor nos livre, Pai, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, porque o nosso desejo é servir, ó Pai, é sermos instrumentos do Senhor nas tuas mãos, para que a igreja de Jesus seja um lugar de amor, de empatia, de acolhimento, um lugar de ensino, de crescimento, um lugar onde as pessoas queiram estar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa as demais igrejas representadas, Senhor, que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos para alcançar muitas outras vidas que também precisam entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pai, obrigado também pela vida do Luciano, do Rodrigo, que também nos abençoaram nesse tempo. Abençoa o Ministério Jovem da nossa igreja e abençoe todos e todas que participaram, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, pastor. Então, aqueles que nos estão acompanhando, né, a gente se vê amanhã na aula, né? Amém. Temos aula amanhã. E também no culto à noite, né? Se Deus quiser. Amém. E assim, pastor, obrigado, viu? Boa Amém, noite para queridão. você, tudo de Deus te bom. abençoe, viu? Um Obrigado grande mais uma vez, abraço. parabéns. E vamos nos Amém. falando aí. Uma boa Vamos. noite a todos e todas. Tchau, pessoal. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau. Amém.